Olá, pessoal! Olá! Agora a revisão é de processo do trabalho. Vocês já tiveram aula com o maravilhoso, sou suspeita para falar, mas maravilhoso Rafael Tonassi. E agora eu quero dar boas-vindas, boas-vindas muito carinhoso para todos vocês que estão aqui agora. Sabe que nós temos um plano ousadíssimo de processo do trabalho para conseguir essas questões e fazer com que você vá para a segunda fase do exame de ordem. O plano é ousado. Nós começamos esse plano, não é dependente essa aula da outra, mas nós começamos esse plano com o projeto Reta Final, que é uma aula que está no nosso canal no YouTube, no canal do YouTube do SESC, que é a aula de processo do trabalho do projeto Reta Final. E ali nós vimos 50 dicas de processo do trabalho e para fechar 75, nós temos, eu separei para vocês, 25 dicas de processo do trabalho. Mas isso só vai ser possível se vocês estiverem aí interagindo. Olha, eu separei os artigos, dá quase 30, entre artigos, súmulas, OJs, 30. Vocês topam? Topam ir revisando comigo? Eu só estava ouvindo ali que a Glenda, não era? Estava ajudando o Rafael, colocando os artigos aqui. Vocês me ajudam a colocar o artigo e mantém-se assim, presente, respondendo. Posso contar com vocês? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. A Fran, Andressa, Nath, Cláudia, Fabiane, Edinalda, Ricardo, Fabiana, Eneida, Dora, Williane, Fábio, Antônio. É isso aí. Começamos assim. Gabriela, Silvia. Vamos lá, vamos começar. Todos, um beijo para todos, até que eu não comentei. Então vamos lá. Gente, primeira dica. Você anota a OJ? A OJ é a 310 da SDI 1 do TST. Essa OJ é um clássico. Nós vamos falar sobre reforma trabalhista, sim, mas nem só de reforma que vive a prova. E essa OJ 310 é um clássico do exame de ordem. E ela versa sobre prazo para litisconsortes com procuradores distintos. O meu plano para vocês era o seguinte: você anotava só o dispositivo legal e ficava comigo. Depois eu fazia perguntas, você revisava. Se você tivesse dúvida, você colocaria um asterisco nesse dispositivo. O que vocês acham? Topam? Porque senão você, ao anotar, pode não acompanhar tudo. Eu quero que você saia do lugar onde você nos assiste, passando pela porta, com todas essas dicas na cabeça para gabaritar na prova amanhã. Topa? Vamos lá. Então, a primeira é o J310. Ela versa sobre prazo para litisconsortes no processo do trabalho. O litisconsórcio é uma coisa muito simples, é uma questão de constatação. Quando você tem mais de uma pessoa em um dos polos, 2 réus, por exemplo, você tem um litisconsórcio passivo, já existe. 2 autores, um litisconsórcio ativo. Então, é assim que eu vejo um litisconsórcio. Quando eu tenho 2 litisconsórcios, então, quando eu tenho litisconsórcios, 2 réus, por exemplo, com advogados distintos, de escritórios distintos, quando ainda não foi implantado o PJE, os prazos são contados em dobro. Processo civil, como lá no processo civil? Não. Você tem que ser firme. Os prazos não são contados em dobro no processo do trabalho para litisconsortes com procuradores diferentes. O examinador vai te pressionar. Ele acha que você gosta mais do processo civil que do processo do trabalho. Não pode ser verdade uma coisa dessa. Então vamos lá. Litisconsortes com procuradores diferentes. Aí vem a pressão. Ainda que de escritórios de advocacias distintos, aí a pressão. Ainda que não tenha sido implantado o processo eletrônico e que todos podem acessar ao mesmo tempo, o prazo é contado em dobro? Não. O prazo conta-se normalmente. Qual o prazo de um recurso ordinário no processo do trabalho? 8 dias. Se eu tenho 2 reclamadas, o prazo do recurso ordinário para as 2 reclamadas conta-se normalmente. O prazo será de 8 dias. Certo? Dica 1, check. Quando fechar 5, revisamos. Mais 5, revisamos. Mais 5, revisamos. Certo? Segunda dica. É a súmula 460 do TST. Uma das últimas súmulas do TST em termos de provas no processo do trabalho. Súmula 460 para a dica 2. De quem é o ônus da prova do vale transporte? Quem precisa de vale transporte? Quem precisa do vale transporte é aquele que depende do transporte público para ir para o trabalho, para voltar do trabalho. Simples assim. Agora, de quem é o ônus de comprovar que o trabalhador não precisava do vale transporte, por isso que o empregador não forneceu?
é do próprio empregador. Então, o ônus da prova do Vale Transporte, você vai guardar, é do empregador. Ok? Terceira dica, súmula 461 do TST. A última súmula do TST, editada em termos de provas no processo do trabalho. De quem é o ônus da prova do FGTS? É do empregador. É o empregador que tem que provar que fez os depósitos do FGTS. Como é que eu comprovo o pagamento? Por recibo. Esse ônus é do empregador. Então, está aqui nas dicas 2 e 3, o que você tem que guardar. O ônus da prova do Vale Transporte é do empregador. O ônus da prova do FGTS é do empregador. Certo? O ônus da prova, um plus aqui, uma a mais. O ônus da prova da identidade de função. Eu quero equiparação salarial com o Rafael. Se eu quero equiparação salarial com o Rafael, de quem que é o ônus de provar que eu exerço a mesma função que ele? O ônus da prova da igualdade de função é do trabalhador. Bom guardar isso, certo? Então, o ônus da prova do FGTS, empregador. Ônus da prova do Vale Transporte é do empregador. Ônus da prova da identidade de função é do trabalhador. É do empregado, é do trabalhador. É fato que gera o direito do empregado à equiparação salarial. Próxima, quarta dica, 341 do TST, súmula 341 do TST. Então agora, o que já foi? Foi o J310 da SDI1, já foi súmula 460 do TST, súmula 461 do TST e agora a súmula 341 do Tribunal Superior do Trabalho. Ué? Súmula 341. Quem paga os honorários do assistente técnico? Quem paga os honorários do perito? Quero ver se você lembra. Quem paga os honorários do perito? Essa é só para relembrar. É a parte sucumbente na demanda? Não. É a parte sucumbente na perícia? Não. Quem paga os honorários do perito nem é a parte sucumbente na demanda, nem é a parte sucumbente na perícia. É a parte sucumbente. Se você sabe, deixa fluir. Tá sentindo alguma coisa? Deixa fluir. Quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente no pedido, na pretensão. No pedido que levou à produção da prova pericial, na pretensão. Ainda que, é aqui que o examinador vai tentar espremer você, ainda que beneficiário da justiça gratuita. É isso aí, cuidado. Agora, a dica que eu quero trazer para você nesse momento é da súmula 341. E quem paga os honorários do assistente técnico? A ideia do TST é a seguinte, quem paga é você. É a faculdade da parte a contratação de assistente técnico. Então, a lógica do TST é, se é a faculdade da parte a contratação de assistente técnico, quem é que paga os honorários do assistente técnico que você contratou porque você quis por puro luxo? Você. Então, quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente no pedido. Deixa eu ver se alguém lembrou aqui do pedido. Pedido, na pretensão, pedido, seus incríveis, fantásticos. É isso aí, gente, no pedido. Agora, quem é que paga os honorários do assistente técnico é a parte sucumbente, é a parte que o contratou. Quem indica, sem direito a reembolso. Súmula 341. Brenda está comigo aqui também, muito obrigada. Então, parte sucumbente no perito, parte sucumbente no pedido, na pretensão, e assistente técnico, a parte que o contratou, sem direito a reembolso. Outra coisa, dica 5. Agora, o J98 da SDI2, tá anotando? Deu para anotar? O J98 da SDI2 e também o artigo 790B maiúsculo, parágrafo 3º. Vamos dizer, são complementares. Uma coisa certa, gente, uma pergunta boa. Sabe aquela cheiro de questão de prova? É essa aqui. Quem é? O juiz pode exigir o depósito prévio dos honorários periciais? O juiz chega na audiência, uma das primeiras audiências que eu fiz, o juiz fez isso. Ele já sabia que a empresa não antecipava honorários, nem é obrigada a antecipar, e como eu era nova, muitos anos atrás, uma década e meia atrás, quando eu era nova lá naquela empresa, a juíza perguntou, doutora, é necessário o depósito prévio dos honorários periciais como condição para a produção da prova pericial? Ah, gente, doutor, excelência, não vamos fazer o depósito prévio, é ilegal a exigência do depósito prévio. É ilegal, gente, é ilegal a exigência do depósito prévio como condição para a produção da prova pericial.
ela não pode exigir, condicionar a produção da prova pericial a um depósito prévio. No processo do trabalho, não há antecipação de despesas processuais, não há antecipação, isso não ocorre. Quem é que paga os honorários do perito? Não é a parte sucumbente no pedido? Só vou saber lá no final. Então, eu quero que você guarde aí legal a exigência do depósito prévio. E nós poderíamos ir às últimas consequências. Quais são as últimas consequências? Mandado de segurança. Cabe mandado de segurança contra o ato do juiz que exigir o depósito prévio de honorários, que exigiu o depósito prévio de honorários, como condição para a produção da prova pericial. Imagine se eu não soubesse, já sabia bem. Imagine se eu não soubesse, chego no escritório e falo, olha, aceitei um depósito prévio, fazer o depósito prévio de honorários periciais, que estariam maus lençóis naquela época, mas nada que você está aí, não é à toa, não é, gente? Sofrendo, lutando, batalhando, que é para chegar na audiência daqui a pouco e dizer, é ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais. Minha gente, vamos lá. Para participar da bolsa, estou vendo alguma coisa? Bolsa. Quem é o sortudo? Quero tanto que seja um de vocês que está aí. Aliás, são 10 bolsas. Quem vai ganhar essa bolsa? Para você concorrer à bolsa, a 10 bolsas do curso de segunda fase, você precisa acessar um link. Esse link, eu vou pedir para o pessoal do SES, quem está aí no apoio no SES, é Chuasa, se eu não me engano é o Chuasa que está aí. Chuasa, dá um apoio para a gente, inclui aqui o link para você acessar. Tem que responder uma pergunta simples para você poder concorrer. E aí sim, você sabe, torce que quando você acredita as coisas acontecem, o universo conspira a seu favor. Gente, nós vimos já 5 dicas. Posso revisar com vocês? Vamos lá. 5 dicas. Revisando. Agora eu estou aqui com o celular na mão para ver você responder. Lá vai. Tá me ouvindo? Bem? Ah, Brenda, você merecia ganhar. Temos que pedir para o Renato Saraiva. Gente, lá vai, todo mundo. Primeira pergunta. De quem é o ônus da prova do Vale Transporte? Queria que você respondesse. Um ezinho ou um ezão? Vale Transporte. De quem é o ônus da prova do Vale Transporte? Quero ver, me ajuda. É isso aí, é do empregador, ezão, empregador. Segunda alternativa. O ônus da prova do FGTS é do trabalhador. Ônus da prova do FGTS é o trabalhador que tem que comprovar que não recebeu. Verdadeiro ou falso? É do trabalhador. Ônus da prova do FGTS, Cruz Credo, ônus da prova do FGTS é do empregador também. É do empregador. Ônus da prova da identidade de função, eu tenho que provar que eu exerço a mesma função que o outro empregado com o qual eu quero equiparação salarial. Então, o ônus da prova, nesse caso, é do... Deixa eu ver. Muito bem. Empregado. Falso, empregador. Muito bem, gente. É isso aí. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Litisconsortes, ó, o examinador, com procuradores distintos, de escritório de advocacia diferentes, tem prazo em dobro no processo do trabalho? Sim ou não? O prazo conta-se normalmente ou não? Gente, prazo conta-se normalmente ou normalmente? Em dobro? O prazo conta-se normalmente. Então, o prazo do recurso é o prazo do recurso ordinário, é de 8 dias, por exemplo. O Ed, que é do apoio, está mandando uma mensagem aqui para mim. O link que eles precisam acessar para concorrer à bolsa, que era o que eu estava querendo, que a gente colocasse ali nas mensagens para os alunos. Tá, Ed? Obrigada pelo apoio. Você é sempre maravilhoso. Então, se você puder colocar ali na mensagem para os alunos, eu agradeço. Valeu, Ed. Podemos seguir? Próxima leva de perguntas, próxima leva de dicas e perguntas, agora número 6. O J278 da SDI1 do TST. O J278 diz o seguinte: quando for impossível a produção da prova pericial. Em regra, quando há pedido de adicional de periculosidade ou de adicional de insalubridade, é desnecessária a produção da prova pericial. Aliás, necessária, é obrigatória. É obrigatória a produção da prova pericial. Então, revisando, repassando. Quando há pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade, é obrigatória a produção da prova pericial como regra. Mas, e se o local de trabalho estiver desativado?
se for impossível a produção da prova pericial. Então, outros meios de prova poderão ser utilizados. Examinador é espírito bom ou examinador é espírito ruim? Quero saber de vocês. O que vocês acham? É o espírito iluminado, está ali para trazer as questões mais justas e atuais, ou é o espírito ruim? Ruim. Eu adoro a criatividade de vocês nessa hora. Eu acho que é consenso. O examinador tem um espírito ruim. E aí o que ele diz? Ele diz, quando o local de trabalho for desativado, não será possível produzir a prova pericial. Então, o juiz tem que julgar o pedido improcedente. Olha que loucura que seria. Não, o pedido não vai ser julgado improcedente aqui no processo. Não, o que vai acontecer é que outros meios de prova serão utilizados para que o juiz possa julgar. Então, essa questão é um clássico de prova. Se o local de trabalho foi desativado, se a empresa fechou, se o local passou por uma grande reforma, ou seja, é impossível a produção da prova pericial, outros meios de prova poderão ser utilizados. Boa, maravilha, gente. Estou sentindo a energia de vocês aqui. Top. Vamos para nossa 7ª dica. Nossa 7ª dica tem 3 artigos. É para revisar a execução do processo do trabalho no que diz respeito à reforma. Topa? Uma dica em 3? Eu quero dar os artigos para vocês. 878 da CLT, 879, parágrafo 2º. Cadê as boas almas que estão anotando aí os artigos para a gente? Blenda, enfim. Então, vamos lá. 878, 879, parágrafo 2º da CLT e o 884, parágrafo 6º. São 3 coisas simples que trazem a reforma trabalhista, que dizem respeito à reforma trabalhista na execução. Então, olha só. Primeiro, uma mudança simples, mas de um impacto muito grande. Então, cheira a questão de prova. Atenção, atenção, minha gente. A execução depende de requerimento da parte. O que é falso? É a alternativa que diz que a execução pode ser iniciada de ofício no processo do trabalho. Não mais. Não mais. A execução depende de requerimento da parte. Agora, atenção, há uma exceção. Na hipótese de jus postulandi. Lembra o que é jus postulandi? O jus postulandi ocorre quando empregado e empregador demandam na Justiça do Trabalho sem advogado. Então, se o empregado estiver sem advogado, aí sim o juiz pode iniciar de ofício a execução. Aproveitando, uma dica extra, dentro do mesmo espírito. Se o juiz pode iniciar de ofício a execução, o juiz também pode iniciar de ofício a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Nesse caso, em regra, a execução depende de requerimento. O incidente de desconsideração depende de requerimento. A execução, outra vez, todo mundo, para você sentir, a execução é de ofício ou depende de requerimento? Depende de requerimento. O incidente de desconsideração é de ofício ou depende de requerimento? Depende de requerimento. Baita novidade trazida pela reforma trabalhista. Então, cuidado. Agora, se o reclamante, se o exequente, se vale do jus postulante, quer dizer, não tem advogado, se o exequente não tem advogado, a execução pode ser de ofício e o incidente de desconsideração também pode ser de ofício. De olho, muito de olho nisso aqui, ok, gente? Outra coisa, clássico de prova, clássico. Se tivesse como eu trazer para você os 10 temas mais importantes, atenção, atenção, eu traria esse. Quero ver se você lembra. É o 879, parágrafo 2º. Na fase de liquidação, elaborada a conta e tornada líquida, na fase de cálculos, portanto, elaborada a conta e tornada líquida, lá vem, olhos atentos, ouvidos atentos, é agora, o juiz poderá ou o juiz deverá? Diga com o coração, diga. O juiz poderá ou deverá permitir a manifestação das partes? O juiz deverá. Deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum. O juiz deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum de 8 dias. Solta, minha gente, aí de onde você estiver, me diga. Na fase de liquidação, elaborada a conta, o juiz poderá ou deverá? Poderá. Ou deverá? Deverá. Ariana, poderá ou deverá? Deverá. Vou perguntar para o xereque do Rafael que está aqui. Poderá ou deverá? Deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum de 8 dias. Ok, gente? Isso é um clássico, top 10. Vale a pena guardar. Outra coisa. Artigo 884, parágrafo 6. Quero ver se você lembra 10. Na fase de execução, há um momento em que eu tenho que garantir o juízo. E aí o examinador vai perguntar, entidades filantrópicas também têm que garantir o juízo? Entidades filantrópicas estão dispensadas da garantia do juízo ou entidades filantrópicas têm que garantir o juízo?
estão dispensadas da garantia do juízo. Portanto, em regra, a execução começa de ofício. Atenção, atenção, minha gente. Sabe, você já observou que muitas vezes, em todas as turmas, tem um sujeito que senta lá na última carteira, lá. E, olha, ele fica o tempo de sorrir pro professor, assinar a lista de chamada e sair correndo. Passou a faculdade inteira, os 5 anos no bar. E tem aquela outra pessoa que estudou, que era o caderno que emprestava para todo mundo. E chega numa prova objetiva, essa pessoa tem mais dificuldade que aquele sujeito que só respondia a chamada e ia embora. Sabe por quê? Porque, às vezes, primeiro que ele não carrega o peso que você carrega. Ele vai fazer uma prova e não uma prova de vida, como muita gente vai fazer. Primeira lei para passar no exame de ordem é saber, eu não vou fazer uma prova de vida, é só uma prova. Uma prova importante, mas é só uma prova e não uma prova de vida. Primeiro que ele não carrega peso nenhum, ninguém espera nada dele. Isso já é assim, posso falar? 70% da prova. 70%, é muita coisa. Ah, se eu pudesse, eu tiraria todo esse peso de vocês. Assim, ó, sabe, de uma vez, essa pedra que tá aqui, tiraria. E aí diria, vai fazer uma prova, melhor que você puder. Só a sua parte, você só pode fazer a sua parte. E depois, por quê? Porque ele não ouviu todas as coisas. Então, ele chegou e ouviu a parte em que a execução no processo do trabalho depende de requerimento da parte. E aí ele foi embora. E você anotou. A execução no processo do trabalho depende de requerimento da parte, salvo na hipótese de jus postulante, que é quando o empregado não tem advogado. Nesse caso, a execução pode ser de ofício. Chega na hora da prova, o examinador faz uma pergunta simples. A execução no processo do trabalho depende de requerimento ou é de ofício? E ele responde o quê? Só a parte que ele ouviu, que a execução, ela depende de requerimento da parte. E você fala, depende de requerimento da parte, mas tem uma exceção, e agora o que eu marco? Não, gente. Ariana, sendo assim, eu já estou cansada, eu vou embora. Já estou cansada, eu vou embora. Não, você tem que pegar o espírito da prova, o jeito de fazer. E o jeito é simples, guarda isso. Quando o examinador perguntar conforme a regra, você responde conforme a regra. Quando ele trouxer a exceção, você responde conforme a exceção. Logo, a pergunta é simples. A execução do processo do trabalho depende de requerimento da parte? Sim ou não? Depende de requerimento? Sim, depende de requerimento. Mas e na hipótese de jus postulante? Aí sim pode ser de ofício. A execução no processo do trabalho depende sempre de requerimento da parte? Aí não. Na hipótese de jus postulante, ela pode ser de ofício, certo? Então, atenção. Quando o examinador perguntar conforme a regra, prometa. Quando ele perguntar conforme a regra, eu respondo conforme a regra. Certo? Muito bem, gente. Então, vimos essas 3 dicas de execução no processo do trabalho. Reforma trabalhista, pura reforma. Agora vem um rol de dicas de competência da Justiça do Trabalho. Vou trazer 2 e revisamos tudo até aqui, combinado? Posso revisar? Gente, primeiro, competência da Justiça do Trabalho. Esse é um clássico. É o artigo 114, inciso 3º da CLT. 114, inciso 3º. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de representação sindical. Representação sindical e entre sindicato, sindicato empregado, sindicato empregador. O examinador vai trazer uma questão talvez que a princípio seja estranha para você. Uma ação de um sindicato contra o empregador, ou dos empregados contra o sindicato, ou entre sindicato e sindicato, para ver quem representa a categoria. Quando você se der conta, vai ser como uma surpresa maravilhosa. Quando você observar que a ação é entre sindicato, sindicato empregado, sindicato empregador, imediatamente você vai lembrar do nosso encontro e vai dizer que a competência é da Justiça do Trabalho. Vamos imaginar que os empregados, eles não concordam com o resultado da eleição para a direção do sindicato. O que resta fazer? Entrar com ação. Quem? Empregados contra o sindicato. De quem é a competência? Entre sindicato empregado, sindicato empregador, Justiça do Trabalho, certo? Você sabe que a filiação ao sindicato é facultativa e que somente aquele que voluntariamente quiser se filiar e quiser expressamente contribuir, a contribuição sindical é facultativa, está amplamente decidido, é facultativa. Mas você quer contribuir, você concorda, então você vai ter descontado do seu salário um dia do mês de março. É pouco.
mas vai ter descontado. E aí o empregador vai repassar essa contribuição para o sindicato. Mas o sindicato acha que está sendo passado para trás. Qual é a medida cabível? A medida é a ação de prestação de contas. Então, é uma ação do sindicato contra o empregador. Sindicato, 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 empregado, sindicato, empregador, justiça do trabalho. E se eu tenho 2 sindicatos disputando quem representa aquela categoria? Sindicato, 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 empregado, sindicato, empregador, justiça do trabalho. Ok, gente? Próxima dica. Artigo 114, também é de competência. 114, inciso 8º da Constituição. Já é a nossa 9ª dica. 114, inciso 8º da Constituição. Guarde isso. Compete à Justiça do Trabalho executar de ofício, as contribuições sociais. Fiscais? Imposto de renda? Não. Contribuições sociais. A Justiça do Trabalho cabe reter imposto de renda, mas não executar. O que cabe mesmo executar são as contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferiu o INSS. Mas, examinador é espírito bom ou é espírito ruim? Consenso geral. Quero saber o que vocês acham do espírito do examinador. Se ele é um espírito bom ou se ele é um espírito ruim. O examinador é um espírito ruim, estão vendo aqui, vocês maravilhosa, energia total, a top, ruim. Ai, espírito do capiroto, ruim, inimigo, só jejum e oração. Vocês são maravilhosos. O examinador não é uma alma fofa. Essa foi novidade pura, gente. É isso aí. Aí o que acontece? A Justiça do Trabalho, o que ele vai perguntar? Sobre o ofício, estranho. Então quer dizer que o juiz do trabalho pode executar, e atenção, de ofício? E na hora da prova você ficará de ofício, as contribuições sociais decorrentes de toda e qualquer sentença. Não, aí é que não. Decorrentes das sentenças que proferiu. E aí vem a nossa dica 10 para nós revisar. Essa 10 já caiu na primeira fase, de novo, já caiu na segunda fase, já caiu na peça da segunda fase, já caiu na questão da segunda fase. O examinador está apaixonado. Não é uma dica exatamente fácil, mas você vai pegar em 1 minuto, em 1 instante. Cai assim, que despenca. É um prazer, uma alegria, uma felicidade ter a oportunidade de trazer essa dica para vocês tão na reta final. Anote aí. Que é, Glenda, ajuda aí. Que é súmula 368 do TST, súmula 368 do TST. Tudo isso vai dizer a mesma coisa. O artigo 876, parágrafo único da CLT. Gente, o 876, parágrafo único, foi alterado para dizer isso que eu vou dizer para vocês com a reforma trabalhista 876, parágrafo único. E uma súmula vinculante, a súmula vinculante 53 do STF, é assim, alerta máxima, bombando. Você já sabe que compete à Justiça do Trabalho... Quer que eu repita? Eu repito. Súmula 368 do TST. Artigo 876, parágrafo único da CLT. Súmula vinculante 53. Súmula vinculante 53, 876, parágrafo único da CLT. Agora larga tudo que você está fazendo. Larga. Acredita em mim. Bem, você já sabe, vê se você sabe, que compete à Justiça do Trabalho executar de ofício, as contribuições sociais incidentes sobre as sentenças que proferir. Mas o examinador vai perguntar, quais sentenças? INSS, então o juiz pode executar o INSS incidente sobre quais sentenças? Só são dois tipos. Sobre sentenças condenatórias em pecúnia, ou seja, o INSS sobre aquilo que o juiz deferir na sentença, e sobre o valor homologado pela Justiça do Trabalho. Então, sobre sentenças condenatórias em pecúnia, então ele só executa o INSS do que ele deferir na sentença, na condenação. E sobre incidentes sobre os acordos homologados na Justiça do Trabalho, sobre o que ele deferir na condenação e acordos homologados na Justiça do Trabalho. Só. O que é o errado? Aquilo que você tem que identificar, isso aqui está errado. É tudo o que ficou no passado. O passado é passado. O passado não interessa ao juiz do trabalho. Então, se o empregado ajuiza uma reclamação e pede horas extras, e o juiz defere horas extras na sentença, ele executa o INSS incidente sobre essas horas extras.
Se o empregado pede adicional noturno, o juiz defere, condena o empregador a pagar o adicional noturno, então o juiz executa o INSS incidente sobre esse adicional noturno. Mas, quanto ao INSS sobre os salários que já foram pagos lá atrás, durante o período contratual, sobre o passado, sobre aquilo que é passado. Passado passou, não interessa a Justiça do Trabalho. Então vem cá, bem perto, bem perto. Passado acabou, passado ficou para trás. Não nos interessa o passado. Não nos interessa o passado mesmo. Nem agora que você, inclusive, começa a escrever a sua nova história. Então, acabou. O examinador já colocou assim: o empregado recebia salários, mas não houve recolhimento do INSS. Ele recebia? Se ele já recebeu, não interessa mais a Justiça do Trabalho. Ela não tem competência para executar o INSS. Combinado? Então, repassando. Compete à Justiça do Trabalho executar de ofício, o INSS, as contribuições sociais incidentes sobre 2 tipos de sentença. Sentenças condenatórias e sentenças homologatórias de acordo. Sentenças do passado, sobre aquilo que o empregado recebeu, já recebeu durante o período contratual, já recebeu quando trabalhou? Não. Só sobre o que deferir na sentença. Ai, gente, que questão. Eita, chegamos na 10ª questão. Posso revisar com vocês? Quero saber se você já está pronto para revisar, mas... Tô vendo aqui ainda, tá aparecendo para mim os espíritos do examinador, sem luz. Ai, gente, adoro vocês. Todos contra o espírito ruim do examinador. Como que você vai encarar a prova? Você tem que encarar a prova. Primeiro, gente, com um espírito bem... Vocês são incríveis. Com o espírito de... O passado não interessa a Justiça do Trabalho, é isso mesmo. Eu adoro esses espíritos. Você tem que encarar como se a prova fosse ser maravilhosa. Você tem que acreditar. Acreditar. Tudo aquilo que você acredita, acontece. Se você acredita que não pode, acontece. Se você acredita que pode, acontece também. Então, acreditar que é possível. O examinador vai vir que vai ser uma mãe, o examinador vai ser uma bênção, que ele tem um espírito ruim, nós sabemos. Mas como que você vai encarar? Vai pensar, ele tem boa fé na hora da prova. Bom, vou perguntar, coração peludo, amei. Perguntar, vamos lá. Larga o que você está fazendo e vem comigo. Maldade, vou perguntar desde o começo. Verdadeiro ou falso? Você vai colocando verdadeiro ou falso, tá? Que é a primeira pergunta. Gente, litisconsortes com procuradores diferentes tem sempre prazo em dobro no processo do trabalho? Verdadeiro ou falso? Deixa eu olhar. Verdadeiro ou falso? Prazo em dobro, litisconsortes com procuradores distintos? Falso. Depois deixa eu perguntar. 2, são três perguntas. 2, uma ação entre um sindicato, entre empregados e sindicato, de quem é a competência para processar e julgar uma ação entre empregados e sindicato em que se discuta o resultado da eleição para a direção do sindicato? De quem é a competência? 2, de quem é a competência? 2, me diga, competência. É ou não é da Justiça do Trabalho? Justiça do Trabalho. Terceira pergunta. Cabe à Justiça do Trabalho executar de ofício, as contribuições sociais e fiscais decorrentes das sentenças que proferir, quais sejam sentenças condenatórias em pecúnia e sentenças homologatórias de acordo. Não cabe nunca à Justiça do Trabalho executar contribuições sociais incidentes sobre o passado. Tem uma pegadinha. Você viu a pegadinha? Deixa eu ver se você viu a pegadinha. Cabe à Justiça do Trabalho executar, você viu, contribuições sociais e fiscais, imposto de renda e fiscais. Me diga. E fiscais não, fique com o olho bem atento aqui. Fiscais não. Agora me diga, de quem é o ônus da prova de vale transporte? Empregado ou empregador? Vale transporte, empregado ou empregador? Valendo, empregador. FGTS, empregado ou empregador? FGTS, empregador, valendo, maravilhosos, é isso aí. Vamos em frente. Quero trazer mais uma de competência para vocês. Na verdade, mais 2 de competência. Agora, o artigo é o 114, inciso 2º da Constituição. 114, inciso 2º. Gente, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar greve. Greve é da competência da Justiça do Trabalho. Mas examinador vai cobrar mais. Súmula vinculante
23, examinador vai cobrar mais. Súmula vinculante 23. Lá vem ele. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações possessórias, ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve. Agora você tem que abrir bem o olho. Da iniciativa privada. Então, greve, Justiça do Trabalho. Todas as ações que envolvam o exercício do direito de greve, Justiça do Trabalho. Greve é muito nosso. Agora, também cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações possessórias que decorrentes do exercício do direito de greve, mas você vai estar de olho, desde que seja da iniciativa privada. O setor público não é da competência da Justiça do Trabalho, desde que seja da iniciativa privada. Então, vamos imaginar que as ações possessórias são 3. Não anota não, guarda, porque não vai dar tempo de você anotar tudo. O importante é que você guarde que é da iniciativa privada. Só que eu quero que você entenda essa matéria. Então, por exemplo, as ações possessórias são 3. Ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Então, vamos imaginar que eu sou a dirigente sindical e vocês são os empregados. E nós estamos reunidos. E eu digo, pessoal, vamos deflagrar a greve por melhores condições de trabalho. E vocês, aê! Pessoal, vamos pedir um reajuste salarial. E vocês, aê! Vamos pedir mais equipamentos de proteção individual. E vocês, aê! E vamos quebrar tudo e não vamos deixar empregado peixinho, puxa saco, nenhum entrar na empresa. Opa! Sabe o que está acontecendo? Lá atrás tem um X9. Sabe como X9? Filmando, escondidinho, faz de conta que está meio desinteressado, mas ele está filmando tudo. E levou tudo para o empregador. Qual o problema da nossa empolgação? É que nós pretendemos abusar do exercício do direito de greve, quando pretendemos impedir que outros empregados venham trabalhar. Quando nós pretendemos quebrar tudo, deu para perceber que nós queremos abusar do exercício do direito de greve. Então, ele precisa de um mandado proibitório. Ele, empregador, então ele vai propor na Justiça do Trabalho um interdito proibitório. E de quem é a competência? O que ele quer? Um mandado proibitório sob pena de multa. O que ele quer? Proibir que isso ocorra, que o juiz proíba. E a competência de quem? Justiça do Trabalho. Vamos imaginar que nós cumprimos as nossas promessas, deflagramos a greve, e ninguém ouse vir trabalhar. Nós não admitimos, impedimos. Tomamos a empresa 10 dias, 15 dias, nós resistiremos. Um mês, fornecedor não entra na empresa, empregador não entra na empresa, empregado que queira trabalhar não entra na empresa. Como é que o empregador, o que ele vai fazer para reaver a sua propriedade, todas as faculdades da sua posse e propriedade? Como que ele vai fazer? Ação de reintegração de posse. E a competência é da Justiça do Trabalho. Então, se a ação for de reintegração de posse, ou se for de manutenção, porque hora ele tem todas as faculdades da posse, não, ou se for de interdito proibitório, a competência é da Justiça do Trabalho. Mas ações possessórias decorrentes do exercício do direito de greve, e agora, minha gente, da iniciativa privada. Muito bem, muito bem. Próxima dica, número 12. Próxima dica 12, também é de competência da Justiça do Trabalho. O que está fora? São 3 coisas simples que você tem que guardar que estão fora da competência da Justiça do Trabalho. Uma coisa você vai se identificar, crimes. Gente, nós temos horror a crimes. Crimes estão fora. Mas, Ariana, bom, você lembra do examinador, espírito bom ou espírito ruim? Ruim, minha gente. E ele vai perguntar, mas e crime contra a organização do trabalho? Crime fora. Crime fora. Temos horror a crimes, horror. Escolhemos a área trabalhista por quê? Porque crimes fora. Mesmo quem está aí, que é da área trabalhista, que são todos bem-vindos, passar nessa prova de primeira fase, já pode saber conhecer essa turma do lado de cá, saber que a turma de trabalho não gosta de crime. Nem mesmo contra a organização do trabalho. Nesse caso de crimes contra a organização do trabalho, nós temos como competente a Justiça Federal. Então, prometa, crimes fora da competência da Justiça do Trabalho. Outra coisa, a Justiça do Trabalho não é competente para as ações contra o INSS. Ariana, mas e se for decorrente de acidente do trabalho? Não importa, é contra o INSS, isso aqui está muito na moda. Se é contra o INSS, fora da competência da Justiça do Trabalho. Ela não é competente para as ações contra o INSS, fora da competência da Justiça do Trabalho. Combinado? Outra coisa,
A Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar ações em que envolvam estatutários. Estatutários, fora. Crimes, fora. Estatutário, fora. Crimes, fora da competência da Justiça do Trabalho. Ação contra o INSS, fora. Crimes, fora. Estatutário, fora. Ações contra o INSS, fora. Fora da competência da Justiça do Trabalho. Cuidado, porque isso salva você na hora da prova. Nossa próxima dica, 13ª dica, última de competência, fantástica. E aí, logo vamos revisar, quando chegar na 15. Fantástica. Gente, na moda também. Compete à Justiça do Trabalho, o artigo é o 114, inciso 7º. E aí fica comigo, tá? Se nós temos 15 minutos mais, fica comigo. Depois vai chegar aí com vocês o Paulinho, com as dicas de ética, tão valiosas dicas de ética. Costuma acertar as dicas de ética na prova, então vai arrebentar. E depois você vai ter umas dicas extras, umas dicas para fazer bem a prova, aproveitar todo esse conteúdo com a nossa coach Adriana. Então você vai ter essas dicas. Então vamos que nós temos pouco tempo. Deixa eu falar uma coisa importante. Compete à Justiça do Trabalho julgar as penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Ouve, estão batendo na porta, para tudo. Aqui na empresa, no estúdio, vamos atender. É o auditor fiscal do trabalho. O que ele vem? Ele vem procurar o descumprimento da legislação trabalhista. Penalidade, ele quer impor uma penalidade administrativa pelo descumprimento da legislação trabalhista. Para tudo e me responde com a sua experiência de vida. Quem procura, acha. É melhor não procurar. Quem procura na vida acha. E aqui, de tanto procurar o descumprimento da legislação trabalhista, encontrou. Multa na empresa. Multou a empresa. Autuou a empresa. Gente, quando o auditor fiscal do trabalho autua a empresa, 4 coisas são possíveis. A primeira é que eu pague a multa. Resolvido. Eu gosto de pagar a multa. Pagar a multa, resolvido, acabou. A segunda é eu recorrer à via judicial. Propor uma ação. Se eu recorro à via judicial, o examinador vai fazer uma pergunta terrível. A pergunta é a seguinte: se eu recorro, eu tenho que fazer o depósito prévio da multa administrativa para interpor um recurso judicial, no âmbito judicial, para propor uma ação judicial? Não. Súmula vinculante 28. E para interpor um recurso administrativo? Então, eu posso buscar a via judicial e não tenho que fazer o depósito prévio da multa, e eu posso interpor um recurso administrativo. E para interpor o recurso administrativo, eu tenho que fazer o depósito prévio da multa? Não. Súmula vinculante 21. Não. Porque se eu não tiver dinheiro, eu fico sem acesso ao judiciário, sem acesso ao recurso administrativo, e por isso que o STF entende que é inconstitucional. Não. Não tenho que fazer o depósito prévio da multa. Isso aqui é delicado, porque tem um artigo da CLT, que é o 636, parágrafo 1º, que diz que você tem que fazer o depósito prévio da multa para interpor o recurso administrativo. Então, o examinador acha que você vai ler o artigo e vai dizer na hora da prova que sim. Só que já foi superado. Temos uma súmula vinculante número 21. O entendimento é de que você não tem que fazer o depósito prévio do recurso para interpor o recurso administrativo. E para propor ações judiciais? Também não. Então, 4 possibilidades. Ou você paga, ou você recorre à via administrativa sem depósito da multa, súmula vinculante 21, ou você recorre à via judicial sem depósito da multa, súmula vinculante 28, ou você fica inerte. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O Rafael, sempre que ouve essa música, ele disse: vai, deixa a vida levar você, ela leva você para dentro do mar. Se você não tomar decisões, acreditar, agir como você que está aí hoje, para onde que leva a vida? Para dentro do mar. Aí sabe o que vai acontecer? Se você não paga, não recorre à via judicial, não recorre à via administrativa, não faz nada, sabe o que vai acontecer? Você fica inerte, então essa dívida vai ser inscrita em dívida ativa. E uma vez inscrita em dívida ativa, ela vai ser executada. Vai ser executada onde? Na Justiça do Trabalho. Então, a execução dessa penalidade administrativa é aqui na Justiça do Trabalho. Certo, minha gente? E agora, mais uma dica para nós fazermos a revisão, uma dica de recursos.
chegamos na era, uma antes. Não é recurso, um pressentimento me bateu aqui agora, nem tinha separado essa dica para vocês, mas chegou aqui agora. É o artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212 de 91. Artigo, deixa eu ver como é que vocês estão. Artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212. Esta é fabulosa. Aliás, ela é perigosa. Aqui, se o examinador tiver um espírito, se ele quiser largar o processo de maldade, o pacote de maldade, ele vem aqui. Por causa da CLT, ela diz uma coisa e o entendimento que prevalece é o dessa lei posterior, especial. E assim, você é livre para fazer acordo no processo do trabalho, livre. Você pode fazer acordo à vontade no processo do trabalho. E se você fizer acordo, as contribuições, mesmo depois do trânsito em julgado, mesmo, lembra, você é livre. O juiz tem a faculdade de homologar ou não, mas você pode celebrar o acordo em qualquer fase do processo. Só não esquece, é faculdade do juiz a homologação do acordo. Isso está na súmula 418 do TST, ele não é obrigado a homologar. Mas, quando você faz o acordo, e o juiz homologa, então você fez com a outra parte, submeteu o juiz homologou o acordo, está lindo. As contribuições previdenciárias incidem sobre o valor da condenação ou sobre o valor do acordo que você celebrou depois até do trânsito em julgado? Lembre-se, incidem sobre o valor do acordo. A bendita da CLT diz que é sobre o valor da condenação. Só que tá lá, tá lindo lá, no 832, parágrafo 6º, 831, Leandra, me ajuda, 831, parágrafo 6º da CLT, tá lá, que tem que prevalecer, que tem que se preservar os créditos da União. Ou seja, eu posso fazer um acordo, mas o INSS, que é o crédito da União, vai incidir sobre o valor da condenação. Não mais incidem sobre o valor do acordo. O acessório segue a mesma sorte do principal, incide sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado. E aí vou repassar a nossa outra dica, que eu já dei, mas vou repassar. Súmula 418 do TST. É faculdade do juiz a homologação do acordo. Súmula 418 do TST. É faculdade do juiz a homologação do acordo. E já vamos para a próxima dica. Acho que 15, né? 15, próxima. Aqui é um perigo de você confundir. Uma coisa é, estamos dentro da Justiça do Trabalho, foi celebrado o acordo. O juiz é obrigado a homologar? Não. Ele homologou. O INSS incide sobre o valor da condenação ou sobre o valor do acordo? Muito bem, sobre o valor do acordo. Outra coisa é um procedimento novo, que é o pedido de homologação de acordo extrajudicial. Esse pedido de homologação de acordo extrajudicial é aquele em que eu faço fora da Justiça do Trabalho, em uma petição conjunta, e submeto ao juiz para homologação. O juiz homologa? O juiz continua não sendo obrigado a homologar. Mas se ele homologa por sentença. Se ele não homologar, ele extingue esse procedimento, em que o único pedido era de homologação do acordo. Ele extingue esse procedimento. E quando ele extingue esse procedimento, dessa sentença do juiz que não homologou o acordo, cabe recurso ordinário. Dentro do processo, se o juiz não homologar, não tem problema, o processo segue. Quando minha ação é o pedido de homologação de acordo extrajudicial, o meu pedido é esse. Ou o juiz homologa e profere uma sentença que homologou, ou o juiz não homologa e profere uma sentença que não homologou. E aí, cuidado, examinador, prevê essa sua dificuldade aqui. Se no pedido de homologação de acordo extrajudicial, que você fez fora da Justiça do Trabalho, com advogados distintos, com uma petição única, submeteu ao juiz para homologação e falou, juiz, o meu pedido é de homologação de acordo extrajudicial. É só isso que você tem que fazer, homologar. Se ele não homologar, cabe, quero que você libere esse RO, libere com vontade, cabe RO. Agora, se a única pergunta for, o juiz é obrigado a homologar? Não, é faculdade do juiz homologar, certo? Só que no pedido de homologação de acordo extrajudicial, se ele não homologar, cabe RO. Já tá, mas é para você gravar isso aqui, que o examinador sabe. Vamos a ele, gente, reta final das nossas dicas. Vamos falar sobre os recursos no processo do trabalho. Vamos lá. Próxima dica.
Anote aí. Recurso de revista. Recurso de revista. Gente, o recurso de revista, ele cabe no procedimento sumaríssimo, em hipóteses muito específicas. O examinador ama essas hipóteses. Recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Guarda esse som. Perceba que são duas vezes. Sumaríssimo. Cabe quando? Contrariar a Constituição. Tem cadeira cativa no recurso de revista. Recurso de revista cabe quando contrariar a Constituição. E também, recurso de revista cabe quando contrariar súmula vinculante e súmula do TST. Ariana, mas não cabe quando contrariar a lei? É essa a pegadinha. Não. Cabe quando contrariar a Constituição, súmula vinculante ou súmula do TST. Certo? Próxima dica. Recurso de revista também. Próxima dica. Vai anotando aí pra gente a dica. Recurso de revista. Recurso de revista na execução. Quando o examinador perguntar conforme a regra, você responde conforme a regra. Muita gente me perguntou, nós vimos isso no último treino, mas muita gente me perguntou. Então, vai aqui. Recurso de revista na execução. Quem já ouviu não esquece essa regra. Quem nunca ouviu jamais esquecerá. Recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição. Se ele perguntar conforme a regra, você responde conforme a regra. Mas existem duas exceções. Conto com vocês para escrever aí para mim essas duas exceções. Quando se tratar de execução fiscal, uma boa alma escreve aí para mim execução fiscal, Glenda, uma execução fiscal. E ajuda ela, gente, ajuda ela. E também quando envolver certidão, certidão negativa de débitos trabalhistas. As exceções são mais tentadoras até que a regra. Então, execução fiscal e certidão negativa de débitos trabalhistas. Quando a execução tiver esses dois temas, cara, por violação, uma outra boa alma coloca aí para mim as hipóteses. Violação à Constituição. Boa alma que vai passar. Constituição. Súmulas, Constituição. Lei federal e abrangendo súmulas, divergência jurisprudencial. Ariana, repita. Cabe quando? Esse recurso de revista quando se tratar de certidão negativa de débitos trabalhistas e execução fiscal. Cabe quando violar a Constituição e lei federal, muito bem, e divergência jurisprudencial, o que é muito amplo, e divergência jurisprudencial, certo? Cuidado, quando ele perguntar conforme a regra, você responde conforme a regra. Próxima dica. A dica é do artigo 819, parágrafo 2º da CLT. Gente, essa foi uma mudança que já veio depois da reforma trabalhista. Brilha os olhos do examinador. Quero que você pegue essa dica. 819, parágrafo 2º. Quando a parte ou as testemunhas não souberem falar a língua nacional, então o seu depoimento será colhido por intérprete. Até aí o examinador não acha que você não sabe. Ele quer saber quem é que vai pagar essa conta. Quem é que vai pagar a conta do depoimento do intérprete? É a parte sucumbente, não a parte que convidou, não a parte interessada, não mais. É a parte sucumbente, salvo ser beneficiária da justiça gratuita. Olha, aliviaram para o beneficiário da justiça gratuita. Salvo ser beneficiário da justiça gratuita aqui no nosso processo do trabalho. Certo, gente? Mais uma dica, correndo. Embargos de declaração. Qual é o prazo dos embargos de declaração? Cuidado, é de 5 dias. Embargos de declaração tem prazo de 5 dias. Mas qual é a multa por embargos protelatórios? O artigo é o do CPC, o artigo é o 1026, parágrafo 2º e 3º. Embargos de declaração tem prazo de 5 dias no processo do trabalho, como no processo civil, e a multa é de até 2%. 2%. E na hipótese de reiteração, essa multa pode ser elevada até 10%. Então, primeiro 2%, e na reiteração é que a multa pode ser elevada até 10%. 10%. E aqui tem pegadinha. Somente na hipótese de reiteração de embargos protelatórios, que a multa pode ser elevada até 10%, somente na hipótese de reiteração, é que o depósito da multa é obrigatório quando eu for interpor o recurso. Aí é que eu tenho que fazer o depósito da multa para interpor o recurso. Ok, gente? Só nessa hipótese que eu tenho que fazer o depósito. Mais uma. Outra coisa, próxima dica.
O artigo é o 459 do CPC, que não se aplica no processo do trabalho. Só mais S mais Mi, acabou. 459 do CPC. O 459 diz que o depoimento das partes é feito diretamente, das testemunhas, é feito diretamente à testemunha, no processo civil. No processo do trabalho, não. Lembre-se, o juiz aqui é um juiz papagaio, não se aplica no processo do trabalho. Eu faço a pergunta para o juiz, e o juiz repete a pergunta para a parte. Para o juiz, para a parte. Para o juiz, para a parte. Juiz papagaio. Então, as perguntas para as partes e para as testemunhas no processo do trabalho são feitas por intermédio do juiz. O artigo 459 do CPC, fora, não se aplica no processo do trabalho. Fora, não se aplica no processo do trabalho. Outra coisa, para tirar as dúvidas, o artigo 844, parágrafo 2º e 3º, audiências. Gente, se o reclamante não comparecer em audiência, eu preciso de tudo de vocês agora, tudo, quero muito dar essa dica, muito. Olha só, se o reclamante não comparecer em audiência, o processo é arquivado, ok? E aí vem a reforma, dura. Se o reclamante não comparecer em audiência, o processo é arquivado, então ele, reclamante que deu causa ao arquivamento, vai ter que recolher custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Mas o reclamante, seja beneficiário da justiça gratuita ou não, se ele puder justificar a sua ausência no prazo de 15 dias, com motivo legalmente justificado, estava internado, não podia se locomover para ir na audiência. Se ele puder justificar em 15 dias, seja beneficiário da justiça gratuita ou não, ele não precisará recolher as custas. Então, o reclamante não compareceu em audiência, arquivou. Tal. A reclamante, você não veio. Não veio e não tem uma justificativa para apresentar em 15 dias. Tá achando que isso aqui é o quê? Bagunça? Não, tem que recolher custas. E tem que recolher custas ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se eles, beneficiário ou não, puderem justificar a sua ausência no prazo de 15 dias, ok? E agora, legislador veio com força. O que ele disse? Apertou o reclamante. Ele disse que se o reclamante não comparecer, tem que recolher custas se não puder justificar em 15 dias, como condição para a propositura da nova reclamação. Como condição para a propositura da nova reclamação. Como condição. E vem uma última, gente. Para finalizar só porque é um pressentimento, bateu forte o pressentimento. Artigo 790-D. Gente, aqui no processo do trabalho, testemunha mente? Mentira. Campo fértil, elas mentem descaradamente. Sabe por quê? A testemunha não pode mentir. Ela não pode mentir sob pena de responder. Você deve falar a verdade. Para que na ata de audiência só conste o que é verdadeiro, diz o juiz. Porque se você mentir, ou se você omitir, que na minha opinião é pior que mentir, faz voto de bobo, mentir, ou omitir, faltar com a verdade dos fatos, ou não trouxer informações relevantes, você que não tem nada a ver com o problema dessas partes, vai ser processada e presa pelo crime de falso testemunho. Agora olhe bem nos meus olhos e me diga, quando foi que você ouviu falar que alguém falou que uma testemunha foi processada e presa pelo crime de falso testemunho? Nunca. É para inglês ver. A impunidade estimula a criminalidade, não é assim? E aí que as testemunhas mentiam muito no processo do trabalho. Esse tempo era para, com a CLT, ter acabado. Por quê? Porque agora vai doer na testemunha, vai doer onde mais dói. Diga para mim, que eu quero ler aqui, quero ler antes de acabar. Diga para mim, vai doer na testemunha onde mais dói? Onde que dói? Na testemunha que não tem nada a ver com aquilo, no bolso. Se a testemunha mentir, o juiz pode condená-la nos mesmos autos, vai executar nos mesmos autos, multa, condená-la a pagar multa, só multa por litigância de má-fé. Ariana, diga de quanto é a multa? A multa é superior a 1%, inferior a 10%. Multa, só multa. Multa por litigância de má-fé para testemunha mentirosa? Para testemunha que omite? Multa. Superior a 1%, inferior a 10%. Superior a 1%, inferior a 10%. Diga aí, todo mundo. Multa, só multa. A multa que é de quanto? A multa que é superior a 1%, inferior a 10% do valor atualizado da casa. Minha gente, falamos sobre recursos, falamos sobre execução,
Falamos sobre reforma trabalhista, falamos sobre audiências, falamos sobre provas no processo do trabalho, anos da prova do Vale Transporte, anos da prova do FGTS, falamos sobre prazos, litisconsortes com procuradores diferentes, não tem prazo, ousamos, falamos, não tem prazo em dobro? Nunca litisconsortes com procuradores diferentes. Falamos agora da multa por testemunha que mente, omite. Falamos sobre competência da Justiça do Trabalho, bastante. Falamos que crimes estão fora. Estatutários, fora. Ação contra o INSS, fora. Falamos que o examinador tem espírito bom e espírito ruim. Falamos que o examinador tem espírito ruim. E falamos também que vocês são os melhores. Quero dizer que vocês são os melhores, vocês têm a energia mais alta, é um privilégio ter vocês como alunos aqui nesse encontro. É um privilégio sentir essa energia, essa alegria, que ela não saia de você nunca, que ela acompanhe você. Não só hoje, que nada possa tirar essa determinação, essa vontade de aprender, essa dedicação, essa garra. O nosso plano foi usado, foram muitas dicas. E você esteve aí, você esteve presente. Quero agradecer, porque assim a vida é bem melhor. E desejar, do fundo do coração, que você pense positivo na hora da prova, que você vá com coragem, que você acorde e diga, hoje eu vou passar nesse exame, que você vá com fé, que você vá com força, que você diga, agora é o meu momento, chegue lá, acredite, faça a melhor prova que você puder. No final do dia, no gabarito.ces.com.br, você vai cadastrar os seus dados, os dados da sua prova, e você vai saber como é que foi. E nós vamos estar ali com um vídeo esperando, vibrando, comemorando com você a aprovação nessa primeira fase. Todos nós guiando vocês para a segunda fase. Vai com fé, vai com força, seu momento chegou. Um beijo muito grande, um abraço bem apertado e fique com ética. Ética, uma das principais matérias para o exame de ordem, com as dicas finais de como fazer uma boa prova com a nossa amada Adriana. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.